Então, seguimos aqui para a segunda parte do capítulo 6. Nessa parte, pessoal, nós vamos falar um pouquinho de fósseis. E para que nós entendamos os fósseis, nós temos que entender que há cerca de 250 milhões de anos existia um supercontinente, como se fossem todos os continentes juntos, como peças de um quebra-cabeça, e ele se denominava Pangeia. E nós tínhamos um único oceano ao redor, que era a Pantalassa, o nome dele. E essa Pangeia ela se rompeu em dois. Para cima ficou a Laurásia e para baixo a Gondwana. E essa divisão continuou, e esse movimento dos continentes também, até chegarmos no que nós temos hoje. Isso continua ocorrendo, mas como é um processo lento, ele só é percebido depois de se observar milhões de anos depois. E uma das provas de que isso aconteceu, o que nós chamamos de deriva continental, são os fósseis. O que são os fósseis? São restos ou vestígios de seres que viveram no passado e podem nos ajudar a entender a história do planeta como a deriva continental. Então, restos são pedaços mesmo de seres vivos e vestígios são marcas, pegadas de animais que hoje não existem mais. Uma coisa muito importante é que para ser um fóssil, o ser vivo tem que estar extinto, não pode ter mais nenhum representante vivo dessa espécie, e tem uma data a partir da qual ele tem que ter sido extinto. E eles observaram que fósseis da mesma espécie de animais e vegetais são encontrados hoje em continentes muito distantes e muito diferentes entre si. Então, esse aqui é um fóssil que é encontrado em toda essa faixa, a América do Sul e a África, que estão super distantes. Esse outro aqui, ele é encontrado em toda essa região. Esse daqui é encontrado nessas duas e esse verdinho nessas todas aqui. E para eles terem surgido igualmente em todas essas regiões distantes, com climas diferentes, e terem sido selecionados pelo ambiente dessa maneira idêntica, é muito improvável. Então é mais provável que eles tenham surgido numa região comum e depois essa região tenha se separado e foram representantes para os diferentes locais. Então, outro registro fóssil é que foram encontrados depósitos de carvão na Antártida. E esse carvão, ele teria vindo de plantas que foram soterradas por milhões de anos, sofreram diversos processos e atualmente elas estão cobertas de gelo. Isso nos diz que a Antártida, um dia ela esteve próxima à região do Equador, onde teria esse tipo de vegetação, e aí ela foi se deslocando. Os fósseis têm a ver o que com as rochas? Eles são encontrados em rochas sedimentares. Quando os sedimentos, pedacinhos dos minerais, eles vão caindo no ambiente, eles podem cobrir uma planta ou um animal que morreu, ou um pedaço dele, uma marca, um rastro. E isso pode ser preservado dentro dessa rocha, num processo que leva milhares de anos. Então, quando nós encontramos isso dentro da rocha, isso nos ajuda a contar uma história, que seriam os fósseis. E ao longo do tempo, novos sedimentos vão caindo e vão formando essa camada. Se nós cortássemos aqui uma cadeia montanhosa, por exemplo, as regiões que estão mais embaixo, elas são mais antigas, elas datam do passado. E as mais de cima são mais superficiais. É fácil de você gravar isso. É só você pensar em jogar no seu quarto uma pilha de materiais no chão e depois no dia seguinte você joga uma pilha de roupa e depois um livro e depois um tênis. E quando você vê, o que está embaixo dessa pilha foi jogado há mais tempo. É mais antigo do que o que está em cima. A mesma coisa com os fósseis. Aqui uma rocha sedimentar e aqui o fóssil de um animal marinho. O que indica que onde essa rocha está presente, um dia teve mar. Pessoal, para achar esses fósseis é uma atividade
super delicada, tem que ter muita paciência, eu sei que alguns não têm, porque você não pode simplesmente pôr uma retroescavadeira aqui e pegar isso com tudo, porque você vai destruir essas marcas, esses ossos, essas estruturas. Então é um processo feito com ferramentas pequenas, delicada, que leva tempo, que você tem que dar sorte de estar num ambiente em que tem isso, ou você tem que estudar a região para saber qual a probabilidade de ter, mas é um processo bem interessante. Então, ó, fósseis são restos ou vestígios de plantas, animais, bactérias ou qualquer ser vivo de milhões de anos atrás. Aqui, ó, são todos fósseis. E a importância é que eles nos ajudam a contar a história do planeta, entender onde era mar, como era o clima, quais os parentes, quais espécies que viveram e não vivem mais. E para que ocorra a fossilização, nós temos que ter certas condições que permitam o ser continuar ali, a sua marca, sem destruir. Não é uma decomposição normal. Então, eles precisam estar num local onde acumula sedimentos, forma as rochas sedimentares, ou num local de rio e mar que leve esses sedimentos até um local que possa ocorrer a fossilização. E é um processo rápido, porque não vai ocorrer a decomposição normal de fungos e bactérias. Aqui, essa imagem aqui é de um tapuiasauro. É uma espécie de titanossauro do Brasil, descrita por pesquisadores, e o fóssil foi descoberto em Coração de Jesus, em Minas Gerais, e ganhou o apelido de jesuíno. Esse daqui é um mapinha do que foi encontrado. E aí eles jogam, pelas características e pelo que nós conhecemos, eles jogam no programa computadorizado e eles conseguem formar mais ou menos a imagem do que seria o dinossauro real. Então, o formato do dente indica o tipo de alimentação, o tamanho do osso indica talvez o tamanho da estrutura. Esse daqui, ele teria 13 metros de comprimento e 4 de altura, parecido com um ônibus. E como que são essas fossilizações? Temos vários tipos. A primeira é a mineralização, que é a mais comum, que a parte orgânica do ser vivo é substituída por minerais, forma toda a aparência dele, mas são minerais no lugar. A moldagem, que é quando a forma do ser vivo soterrado é preservada, pode ser tanto um molde interno, um molde da estrutura interna dele, quanto um molde externo, um molde da estrutura externa. Aqui, ó, um molde interno é o interior de um organismo que ficou cheio de sedimentos, mostrando seus detalhes internos. É tipo o que você faz com aqueles brinquedinhos de areia, quando você está no jardim da infância, você molda na areia, só que com o ser vivo realmente ao longo do tempo. Impressão, que é a conservação de vestígios dos seres como pegadas e marcas, né? Fica aqui a marca dele. A incarbonização, que é quando é preservada uma camadinha de carbono, comum nos insetos, nas plantas. Então, a estrutura aqui, mas está com uma camadinha de carbono. E a mumificação, que não ocorre na rocha, é outro meio que conserva o indivíduo. Esse daqui, gente, é o âmbar. É uma estrutura que sai das plantas, então se o inseto pousar ali na planta e isso daqui cair em cima dele e rapidamente conservar ele, nós vamos ter o inseto. É muito difícil termos fósseis inteiros. Isso é mais comum nos insetos porque eles são menorzinhos, então uma estrutura menor já conserva ele. Mas um mamute congelado também foi encontrado na Sibéria. Aqui eles levaram para o laboratório, tiraram todo o gelo e tal, e daí nós podemos ter ideia real do tamanho, do pelo e tudo mais. E é isso. Crianças, agora nós vamos terminar o capítulo 6 com o terceiro vídeo que vai falar um pouquinho de intemperismo e o que todas essas rochas sofrem no ambiente. Até já!